31ª lição de um Reikiano. En und 30. Lektion. Nessa aula a gente vai falar mais um pouco sobre a ordem dos constituintes de uma frase, rever o que já vimos antes e especialmente apontar algumas combinações ainda não bem abordadas. Depois vamos nos aprofundar mais em orações relativas, abordando especialmente o uso de verbos separáveis. Mas antes de começarmos, deixe o seu joinha. Primeiro, vamos ver novamente o básico da ordem das palavras ou ordem dos constituintes. Como já dito diversas vezes, numa frase afirmativa típica o verbo fica em segunda posição e seu complemento principal fica em última posição. O complemento principal geralmente é o objeto direto do verbo, como em Heute backe ich ein Bolo. Hoje eu asso um bolo. Ich gebe meiner Mutter das Geschenk. Eu dou à minha mãe o presente. Ou o objeto indireto no dativo, caso não haja um objeto direto, como em Wir helfen immer unserem Nachbarn. Nós sempre ajudamos nosso vizinho. Quando existe um complemento com preposição, ele ocupa a posição final. Sie gucken Television im Zimmer. Eles assistem televisão no quarto. Ich kaufe Früchte mit meinen Kindern. Eu compro frutas com meus filhos. Se houver mais de um complemento com preposição, o que indica o lugar fica em último. Gestern waren sie mit dem Hund in der Kirche. Ontem eles estavam com o cachorro na igreja. Se o verbo da frase for um verbo separável, o prefixo separável sempre ocupa a última posição. Wir binden die Kiste zu. Nós amarramos a caixa ou fechamos a caixa amarrando. Der macht immer das Licht aus. Você sempre apaga a luz. Der Film fängt jetzt an. O filme começa agora. Die Frau macht die Loge schon auf. A mulher já abre a loja. Du hast einen schönen Kittel an. Você está usando um belo vestido. Mein Kinder kommen dat schon an. Meus filhos já estão chegando ali. E como funcionam frases negativas? Já vimos lá numa das primeiras lições que o advérbio net tende a ficar no final das frases quando ele nega a ideia do verbo, né? Pois bem, isso é justamente porque, nesses casos, ele se torna o complemento principal. Afinal, não fazer algo é bem diferente de fazer algo, então net, não, é que dá mais peso para o sentido do verbo na frase. Vamos transformar as frases afirmativas que já vimos em frases negativas então. Heute backe ich ein Bolo. Heute backe ich ein Bolo net. Mas é muito mais comum aqui negar o substantivo e dizer Heute backe ich kein Bolo. Literalmente, hoje vou assar nenhum bolo. Ich gebe meiner Mutter das Geschenk. Ich gebe meiner Mutter das Geschenk net. Eu não dou o presente à minha mãe. Essa tende a ficar assim mesmo. Wir helfen immer unserem Nachbarn. Wir helfen nie unserem Nachbarn. Nós ajudamos nunca nosso vizinho. Aqui transformamos simplesmente o advérbio immer, sempre, em nie, nunca. Mas poderíamos tentar fazer uma negativa para dizer que ajudamos o vizinho, mas não sempre, né? Só às vezes. Nesse caso, dizemos Wir helfen nicht immer unserem Nachbarn. Nós ajudamos não sempre nosso vizinho. Como o que está sendo negado não é o verbo, mas a frequência com que a ação ocorre, o net não é o complemento principal do verbo e vai ser apenas um complemento do advérbio immer. Sie gucken Television im Zimmer. Sie gucken Television im Zimmer nicht. Eles não assistem televisão no quarto. Apesar de essa frase estar gramaticalmente correta, ela soa um pouco incomum. Aqui, novamente, é mais comum negarmos o objeto dizendo Sie gucken keine Television im Zimmer. Eles assistem nenhuma televisão no quarto. Ich kaufe Früchte mit meinen Kindern. Ich kaufe Früchte mit meinen Kindern nicht. Eu não compro frutas com meus filhos. Aqui poderíamos também dizer Ich kaufe keine Früchte mit meinen Kindern. Eu compro nenhumas frutas com meus filhos. Gestern waren sie mit dem Hund in der Kirche. Gestern waren sie mit dem Hund in der Kirche nicht. Ontem eles não estavam na igreja com o cachorro. Essa é outra frase que soa um pouco estranha. Isso porque precisamos ver mais um comportamento incomum do advérbio net. Veja que nessa frase temos o advérbio gestern, ontem. Pois bem, o advérbio net adora ser atraído para junto dos advérbios que marcam um ponto definido no tempo, que indiquem algo antes, agora ou depois, o que inclui coisas como ontem, hoje, amanhã e alguns outros advérbios. Ele tende sempre a aparecer logo depois desses advérbios nas frases.
Mas como aqui questa está deslocado para o começo da frase, colocar net logo depois dele numa frase como questa net vorasa soaria ainda mais estranho. Então o mais adequado é reorganizar as coisas, colocar o sujeito no começo e o questa depois do verbo. Aí temos se vora questa net mim hund in der Kerch. E como fica quando temos um verbo separável? Já sabemos que quando uma frase afirmativa tem um verbo separável, o prefixo do verbo sempre é o que está em última posição na frase. Ele tem prioridade sobre qualquer dos outros elementos que de outra forma têm prioridade, como objetos diretos ou objetos de preposição. Pois bem, eles também têm prioridade sobre o advérbio net. Então, numa frase com verbo separável, net nunca vai aparecer no fim. De fato, vai aparecer geralmente antes do prefixo separável, pois esses prefixos separáveis tendem a puxar o net para logo antes deles. Afinal, se o prefixo separável é a parte mais importante para definir o verbo, são eles que temos que negar para dar sentido contrário ao verbo. Então, numa frase como meia pina te kasta zu, a forma negativa fica meia pina te kasta net zu. Agora, em teia macht immer das Licht aus, temos ali o advérbio immer, sempre. Então, geralmente é ele que mudamos para indicar que a ação nunca ocorre ou nem sempre, né? Então, podemos dizer teia macht nie das Licht aus, vocês nunca apagam a luz, ou teia macht net immer das Licht aus, vocês nem sempre apagam a luz. Der Film fängt jetzt an. Der Film fängt jetzt nicht an. O filme não começa agora. Aqui o net ficou num lugar bem aconchegante para ele, pois os elementos de ambos os lados o querem para si. Lembre-se de que advérbios que definem um ponto definido no tempo, como agora aqui nessa frase, atraem net para depois deles. Ao mesmo tempo, prefixos de verbos separáveis, como on, atraem ele para antes deles. E ele está de acordo com essas duas coisas aqui. Está no melhor lugar do mundo para ele. Die Frau macht die Loja schon auf. Die Frau macht die Loja schon nicht auf. A mulher já não abre a loja. Essa frase soa estranha também, até em português, né? Quando temos uma frase com já, não fazemos a negativa com já não, mas sim com ainda não. Então faz mais sentido dizer Die Frau macht die Loja noch nicht auf. A mulher ainda não abre a loja. A expressão noch nicht forma meio que um bloco só com esse sentido de ainda não, e tende a não se separar. Podemos dizer que noch é mais um advérbio que sempre atrai net para depois de si. Du hast einen schönen Kittel an. Du hast einen schönen Kittel nicht an. Você não está usando um vestido bonito. Mas aqui, novamente, é mais comum falarmos Du hast keinen schönen Kittel an. Você está usando nenhum vestido bonito. Mein Kinder kommt das schon an. Aqui de novo temos schon, já, então fica melhor fazer a negativa usando noch nicht. Ainda não. Mein Kinder kommt das noch nicht an. Vamos ver rapidinho as regras gerais da posição de net, então. Em frases simples, ele é o último elemento. Prefixos separáveis o atraem para antes deles. Advérbios que indicam um ponto definido no tempo o atraem para depois deles. Existem também algumas expressões fixas, como noch nicht, ainda não. Agora vamos recordar o que acontece com infinitivos. O próprio infinitivo fica sempre em última posição, e seu complemento principal fica em penúltima posição. O infinitivo nunca tem um sujeito, né? Porque ele é simplesmente a ação solta. Vamos extrair o infinitivo das frases de exemplos que vimos então. Heit pack ich ein Polo. O ich cai fora, e paca passa para o final na forma do infinitivo. Heit ein Polo packen. Assar um bolo hoje. Ich gebe meiner Mutter das Geschenk. Meine Mutter das Geschenk gebe. Dar o presente para minha mãe. Wir helfen immer unserem Nachbar. Immer unserem Nachbar helfen. Ajudar nosso vizinho sempre. Sie gucken Televisão im Zimmer. Televisão im Zimmer gucken. Assistir televisão no quarto. Ich kaufe Frucht mit meinen Kindern. Frucht mit meinen Kindern kaufen. Comprar frutas com meus filhos. Gestern waren sie mit dem Hund in der Kirche. Gestern mit dem Hund in der Kirche sind. Estar ontem com o cachorro na igreja. Meia pina de caixa zu. De caixa zu pina. Fechar a caixa amarrando. Der macht immer das Licht aus. Immer das Licht ausmachen. Apagar sempre a luz. Der Film fängt jetzt an. Jetzt anfangen. Começar agora. Die Frau macht die Loja schon auf.
E aí, você já pegou o jeito? Já consegue fazer sozinho? Tente aí. O infinitivo é Die Loja schon aufmachen. Abrir já a loja. Tente essa também. Pause o vídeo se achar necessário. Du hast einen schönen Kittel an. Ein schöner Kittel an. Usar belo vestido. Mein Kinder kommen dat schon an. Dat schon an kommen. Chegar já ali. Quando usamos verbo auxiliar, essas coisas se combinam, certo? O verbo auxiliar, que é o verbo conjugado, fica em segunda posição. O verbo principal se torna o complemento principal do verbo auxiliar e fica em última posição, com seu próprio complemento principal antes dele. Vamos converter de novo as mesmas frases em formas com verbos auxiliares. Vamos usar o verbo auxiliar wollen, querer, para deixar o verbo principal no infinitivo. Heute packe ich ein Polo. Heute will ich ein Polo packen. Hoje quero assar bolo. Agora packen, assar, é o complemento principal de wollen, querer. A ideia principal da frase como um todo é querer assar. Por outro lado, a ideia principal que assar quer passar é assar bolo. Ich gebe meiner Mutter das Geschenk. Ich will meiner Mutter das Geschenk geben. Wir helfen immer unserem Nachbarn. Wir wollen immer unserem Nachbarn helfen. Sie gucken Television im Zimmer. Sie wollen Television im Zimmer gucken. Ich kaufe Früchte mit meinen Kindern. Ich will Früchte mit meinen Kindern kaufen. Gestern waren sie mit dem Hund in der Kirche. Como ainda não aprendemos a fazer o passado de querer, vou converter aqui para uma forma do presente. Heute wollen sie mit dem Hund in der Kirche sein. Hoje eles querem estar na igreja com o cachorro. Meia pina de Kaste zu. Meia wollen de Kaste zu pina. Der macht immer das Licht aus. Der wollt immer das Licht ausmachen. Der Film fängt jetzt an. Der Film will jetzt anfangen. O filme quer começar agora. Geralmente filmes não têm vontade própria, né? Mas aqui imagine que é um filme consciente ou coisa assim. Enfim, é só um exemplo de conversão de qualquer forma. Sigamos. Die Frau macht die Loge schon auf. Die Frau will die Loge schon aufmachen. Du hast einen schönen Kittel an. Du willst einen schönen Kittel anhaben. Essa frase é um pouco incomum também. Geralmente não dizemos que queremos estar usando uma roupa, mas que queremos pôr uma roupa, vestir uma roupa, não é? Então seria mais frequente ouvir algo como Du willst einen schönen Kittel antun. Você quer vestir ou pôr belo vestido. Mein Kinder kommen dat schon an. Mein Kinder wollen dat schon ankommen. Não vou mostrar exemplos usando o particípio passado também, porque a lógica é a mesma do infinitivo e a lição ficaria grande demais. Vamos de novo às orações relativas que já introduzimos na semana passada. Mas antes venho lembrar para você se inscrever se ainda não for inscrito e considerar a possibilidade de se tornar um apoiador do canal pela nossa campanha do Catarse. Como vimos na lição passada, orações relativas são inseridas dentro de outra oração para descrever um substantivo. Elas sempre começam com vou, que substitui o substantivo em comum com a frase principal, o substantivo sendo descrito. Fora isso, o verbo conjugado vai para o final da oração relativa em vez de ficar em segunda posição como na frase principal. Nesse ponto, elas se comportam mais como construções no infinitivo, mas o verbo sempre é conjugado. Vamos rever rapidinho as frases de exemplo da aula passada. Wir haben einen Hund, wo Eier gern isst. Temos cachorro que gosta de comer ovos. Das sind die neue Schuhe, wo meine Tochter mir gegeben hat. Estes são os sapatos novos que minha filha me deu. Das ist der Wein, wo ich trinken will. Este é o vinho que eu quero beber. Die Frau, wo ich die Blume gegeben habe, ist meine Großmutter. A mulher para quem eu dei as flores é minha avó. Wir haben 5 Geier, wo im Wasser waren, gesehen. Nós vimos 5 cavalos que estavam na água. Lembre-se de que em casos assim, em que a oração relativa fique entre o verbo auxiliar e o principal da frase principal, você pode, para ficar mais fácil entender, transferir a oração relativa toda para depois do verbo principal. Wir haben 5 Geier gesehen, wo im Wasser waren. Agora vamos ver alguns exemplos onde o verbo da oração relativa é um verbo separável. Ich habe das Kittel, wo mein Enkelin anhat, gemacht. Eu fiz aquele vestido que minha neta está usando. Veja que aqui o verbo da oração relativa é anhaben.
usar, estar vestindo uma peça de roupa. Ele é um verbo separável, então na hora de conjugar temos coisas como sie hat on, ela usa, está vestindo. Mas como numa oração relativa o verbo é o último elemento, mesmo estando conjugado, o prefixo não tem como ficar depois do verbo e fica logo antes dele, e assim fica grudado no verbo. Ou seja, em orações relativas, o prefixo de verbos separáveis não se separa, mesmo com o verbo conjugado. Lembrando também que essa frase aqui também pode ser organizada como Ich han dat Kittel gemacht, wo mein Enkelin on hat. Assim evitando separar demais o verbo auxiliar do verbo principal na frase principal. Der Film, wo jetzt anfängt, habe ich schon gesehen. O filme que começa agora eu já vi. Die Blumen, wo jetzt aufgehen, sind rosa. As flores que agora abrem são rosas. Die Rose, a rosa. Plural, die Rose. Die Krawatte, wo er gestern anhat, ist ordentlich teuer. A gravata que ele estava usando ontem é muito cara. E acho que com esses poucos exemplos já fica claro como esses verbos se comportam, certo? Espero que essa aula tenha ajudado também a esclarecer e fixar melhor a ordem típica das palavras nos diferentes tipos de frases. Muito obrigado, como sempre, aos apoiadores do canal que me permitem seguir ensinando essa língua minoritária aqui. Você pode se tornar um apoiador regular também, ou pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix. Seu apoio também é importante através da sua inscrição no canal e com suas curtidas. E se você quer eventuais conteúdos extras, veja também meu Instagram. Obrigado e até mais. Dankeschön und bis bald.